Olá, seja bem-vindo à terceira aula da disciplina Cálculo Numérico. Eu sou o professor Diego Fogaça Carvalho, sou doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina e hoje o conteúdo que nós iremos estudar são os métodos iterativos para a resolução de sistemas lineares. Então, dando continuidade aos estudos que nós estamos realizando sobre o cálculo numérico, na aula anterior você conheceu os zeros de função, os métodos iterativos para a obtenção de zero de função. E hoje, então, nós vamos complementando, então, a ideia relacionada a encontrar soluções, nós vamos, então, trabalhar com os métodos iterativos para a resolução de sistemas lineares. Vamos, então, ao quadro conhecer o objetivo da nossa aula. Então, hoje nós temos por objetivo conhecer os métodos Gauss-Jacobi e também o método Gauss-Seidel. Então, são dois métodos iterativos que são utilizados para a obtenção de zero de funções que você irá conhecer. Relacionado a sistemas lineares. Mas antes, então, de iniciarmos, de conhecermos esses métodos, é importante retomar o conceito de sistemas lineares, que é um conteúdo que está no ensino médio, se não me engano, está no segundo ano do ensino médio esse conteúdo, e junto, agregado a esse conteúdo, nós temos também o conteúdo matrizes. Vamos então ao quadro com o que seria, os sistemas lineares. Então, os sistemas lineares, eles são o quê? Eles são importantes para o estudo da matemática, principalmente pela gama de aplicações, que eles são susceptíveis. Então, sistemas lineares apresentam muitas aplicações, muitas situações podem ser traduzidas por meio de sistemas lineares. Então, como diz aqui no texto, muitas situações reais em que se identificam, olha só, relações entre variáveis e circunstâncias específicas podem ser traduzidas por meio de sistemas lineares. Então, de um modo geral, nós temos a seguinte representação algébrica do que é um sistema linear. E o que você pode perceber é que o sistema linear é um conjunto de equações, ok? Por ser um conjunto de equações, o sistema linear ele vai ser composto por incógnitas e também ele vai ser composto pela igualdade. Então, nesse caso, nós podemos perceber que nós temos a primeira equação, nós temos a segunda equação, nós temos o que seria a terceira, a quarta, a quinta, até a enésima equação, que seria então a última equação que nós estamos referenciando nesse sistema, Note que ele está escrito de uma forma genérica, então esse M está significando para nós que seria então a última linha, a última equação desse sistema. E você pode observar também que nós temos as variáveis, E para nós aqui elas estão sendo representadas por x. Nós temos nesse caso aqui, que seriam então as nossas incógnitas. Nós temos então x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, até a nossa última incógnita, que é no caso, então, xn. Eu acabei chamando o x1 aqui de variável, mas ele não é uma variável, ok? Já já nós vamos explicar isso. Trata-se de uma incógnita. Então, quando a gente observa essa generalização dos sistemas lineares, o que nós temos? Nós temos que A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN são os coeficientes das incógnitas. São os números que estão multiplicando a incógnita. Geralmente são números conhecidos. Já x1, x2, x3 até xn são as incógnitas. Ok? Tratam-se das incógnitas, ou seja, são os valores desconhecidos que nós iremos então aplicar os métodos para encontrar esses valores. E já B1, B2, B3 e Bm, que são os valores que estão no segundo membro, da igualdade, está aqui no segundo membro da igualdade, nós temos então que são os termos independentes. Então, essa é a representação algébrica. E nós temos aqui a representação matricial.
É importante observar que a representação matricial, olha só como ela vai ser disposta para nós, né? Nós vamos ter uma matriz A, que é chamada a matriz dos coeficientes. Então, ela vai do primeiro coeficiente da primeira incógnita até o último coeficiente da última, né? Da última incógnita, na última equação. E nós temos também o vetor incógnitas. E nós temos o vetor das constantes, aonde que nós temos, então, os termos independentes. E em linguagem matricial é uma forma muito produtiva para a computação, né? Essa linguagem matricial, ela é a implementação dos códigos, geralmente se dá por meio de uma representação matricial quando nós estamos trabalhando com sistemas lineares. E dessa forma nós podemos escrever que a solução do sistema, nesse caso, se dá pelo produto da matriz A pela matriz X, sendo igual à matriz B. Então, nós temos esses tipos de representação, que seria a matricial e a algébrica, e nós temos também, né, a classificação dos sistemas lineares por meio de suas soluções. Então, dado a existência de uma solução, a existência de várias soluções e a não existência de soluções, nós podemos, então, classificar os sistemas lineares. Vamos, então, ao quadro relembrar qual é essa classificação. Então, né, tomando as soluções dos sistemas como critério, nós podemos classificar os sistemas como possível e determinado, que são aqueles sistemas que apresentam valores únicos. Eles apresentam solução e a solução ela é única. É um conjunto de números que satisfaz o sistema. Ponto. Já o sistema possível, mas indeterminado, são os sistemas em que os valores que o tornam verdadeiro não são únicos, ou seja, há um conjunto de soluções que vão satisfazer esse sistema. Então, nesse caso, nós temos infinitas soluções para o sistema, ok? Mas ele é um sistema possível e indeterminado. E, por fim, nós temos o que é o sistema impossível, que é o sistema que não apresenta solução. Ok? Então, é muito importante ter ciência dessas três classificações, né? Porque essas três classificações, elas possibilitam se o sistema que você acabou de modelar é pertinente ou não à situação que você está estudando, né? Então, nesse caso, nós podemos, então, organizar em um mapa conceitual o que seriam, então, os sistemas, né? Nós temos os sistemas de equações lineares, que eles podem ser impossíveis e possíveis. Lógico que levando em consideração que há soluções, né? A qualidade e as características dessas soluções. O sistema que é impossível é o sistema que não apresenta solução. Já o sistema possível, ele se classifica em determinado e indeterminado. Sendo o sistema determinado aquele que apresenta uma única solução, e sendo ele indeterminado, o que apresenta uma infinidade de soluções. Ok? Então, é muito importante essa retomada que nós fizemos agora, né? Acabamos de realizar sobre os sistemas lineares. Por quê? Porque ela vai subsidiar a nossa tomada de decisão. Então, eu tenho um fenômeno que eu estou observando. Eu faço uma tradução desse fenômeno por meio de um sistema linear. Eu observo as suas incógnitas, as grandezas que estão envolvidas, determino os valores desconhecidos e também determinam essas circunstâncias. E agora, esse sistema que eu construí, qual é a característica perante as soluções sobre ele? Será que eu consigo resolver esse sistema por meio de métodos numéricos, por meio de métodos diretos? O que você estudou até hoje no curso de licenciatura em matemática sobre sistemas lineares está relacionado aos métodos diretos, que são os métodos que nós chegamos na solução exata do sistema linear, ok? Nós vamos então agora a um momento de reflexão, onde que você vai pensar sobre o que você já estudou sobre sistema linear. Vamos então ao quadro, onde nós temos a seguinte pergunta, né? Cite os métodos de resolução de sistemas lineares que você conhece. Então, agora é o momento de você pensar sobre o que você conhece sobre sistemas lineares e você vai descrever, né, vai apresentar para nós quais são os métodos que você lembra sobre sistemas lineares.
Então, eu vou dar um tempo para que você faça essa reflexão e nós voltamos, então, com as contribuições. Retornando então desse momento de reflexão, eu quero agradecer as contribuições, né? Então, alguns estudantes comentaram sobre o escalonamento, a regra de Cramer, a substituição, a adição, né? E nós temos também outros métodos, nós temos a eliminação de Gauss e eu tenho um método que particularmente eu gosto muito de utilizar, que é o pivoteamento, né? Que é um método onde que a gente não trabalha com o sistema com equações algébricas. A gente assume a representação matricial e procura, então, fazer uma triangulação dessa matriz. Ok? Mas nós vamos então agora ao quadro, onde nós vamos ver a diferença dos métodos diretos, que são esses métodos que nós acabamos de discutir, e os métodos iterativos, que são os métodos que você irá conhecer nessa aula. Então, os métodos diretos, né, chamam-se métodos diretos, aqueles que se obtêm soluções exatas. Ok? Então, as soluções que nós vamos encontrar, olha só, elas são exatas, elas vão satisfazer o sistema na sua integridade. Mas esses métodos apresentam, olha só, um alto custo computacional. O que isso representa? Nós precisamos de uma máquina com uma potência de processamento de dados maior. Já os métodos iterativos, que é o que você vai conhecer hoje, são aqueles que se obtêm soluções aproximadas. Olha só, então nós não vamos obter soluções exatas, mas soluções aproximadas que são o quê? Avaliadas por uma tolerância ou por um erro, que nós chamamos de epsilon, mas apresentam a implementação computacional desse tipo de método apresenta um baixo custo, ou seja, nós não precisamos então de uma máquina com um processamento de informações, né, tão poderosa que o método direto, no caso, iria requerer.
Mas antes, então, de iniciarmos esse estudo, é importante a gente pensar sobre a linguagem matemática que nós estamos empregando para designar esses objetos matemáticos. Eu acabei, mais ou menos, de falar, quando eu estava falando a respeito do sistema, no caso, quando eu coloquei o sistema... A forma genérica, né, do sistema linear, onde eu chamei de variável. E nós não estamos falando de uma variável, nós estamos falando de uma incógnita. Então, nós vamos ao quadro discutir um pouquinho a respeito dessa diferenciação que nós representamos esses objetos com com uma letra do alfabeto, com um símbolo, mas os sentidos que estão relacionados a esses objetos são distintos. Então, como professores de matemática, devemos sempre nos atentar para a linguagem que nós estamos utilizando e a maneira como referimos esses objetos. Nesse sentido, é prudente diferenciar o que é uma incógnita. Uma incógnita, elas estão o quê? No caso, né, é um valor desconhecido. Nós estamos trabalhando com um valor desconhecido. E como eu tenho esse valor desconhecido, o que eu vou fazer? Eu vou lá no alfabeto, ou eu vou lá num conjunto de símbolos e utilizo o símbolo, ou a letra, no caso x, para representar esse valor que, no caso, ele é desconhecido. Então, por exemplo, a seguinte equação, x mais 3 igual a 9. Nesse caso, eu tenho uma equação, certo? Eu tenho, então, um valor desconhecido que, somado com 3, resulta em 9. Agora, as variáveis, que também vão ser representadas, muitas vezes por letras ou por outros símbolos, no caso, nós temos o quê? Nós temos um conjunto de valores. Então, nós temos vários valores, mas já são valores conhecidos. Mas como eles são vários, nós não podemos particularizar esses valores. Então, por isso que geralmente nós utilizamos a letra x para fazer essa representação. Por exemplo, se eu assumo, então, uma função dos reais para os reais, definida pela seguinte lei, f aqui no caso, né, f de x igual a x mais 3. Olha só, nesse caso em específico, aonde que eu coloco um domínio e um contradomínio, aonde que eu assumo a letra x, nesse caso, o quê? Ela pode assumir todos os valores do domínio. E quem é o domínio? O domínio é todo o conjunto dos números reais. Então, a gente já pode observar, nesse caso aqui, uma diferença. Enquanto a incógnita estamos trabalhando com valores conhecidos, as variáveis, elas variam e sempre estão associadas a um conjunto numérico que apresentam, então, esses valores, né? Que possibilitam, então, realizar essa variação. Então, feita essa distinção, que é prudente, pensando na formação do professor que ensina matemática, nós vamos, então, iniciar o estudo dos métodos iterativos. O primeiro método que nós vamos estudar chama-se Gauss-Jacobi. Vamos, então, ao quadro conhecer os objetivos que nós temos com a aplicação desse método. Então, partindo, né, o objetivo do método como um todo partindo de uma aproximação inicial, então, ou seja, nós vamos precisar sempre de um chute inicial. Nós vamos gerar uma sequência de vetores, olha só, que vai convergir, ou seja, há uma tendência desses vetores que vão convergir para a solução do sistema. Iremos estudar, então, os métodos iterativos de Gauss-Jacobi, que vai ser o primeiro método, e depois nós vamos estudar Gauss-Seidel. São métodos simples e a diferença entre eles nós iremos diferenciar esses métodos na sua resolução, na prática mesmo. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer, nós vamos isolar em cada uma das equações uma variável. E após isso, nós vamos aplicar em todas as aproximações. E essas aproximações partem dessa sequência de vetores que nós vamos gerar, resultando a cada iteração uma nova aproximação, cada vez melhor do que a outra. Geralmente, né, o ponto de partida é o vetor nulo. Então, se eu tenho, no caso, um sistema linear de ordem 2×2, com o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar no caso desse vetor, o meu valor inicial, ele vai ser quem? O vetor nulo do R2, ok? 0 e 0. Se eu estou trabalhando com o sistema 3×3, a minha aproximação é o vetor nulo
do R3 e assim por diante, certo? Nós vamos assumir então x valendo 0, y valendo 0, olha só, e z valendo 0. E vamos, a partir desses valores, gerar, então, essa sequência de vetores. Mas da mesma forma que nós definimos, semelhante ao método iterativo, para zero de funções, nós vamos, então, definir também para esse método o que seriam os critérios de parada. Então, nós temos o erro, que nós vamos utilizar, mas nós também podemos fixar um número máximo de iterações. Por exemplo, eu posso pedir muito bem para que vocês calculem, no caso, as aproximações com 2 iterações, para a gente faça uma discussão mais rápida sobre o processo. Retomando, então, o quadro, nós temos, então, o que seriam esses critérios de parada. Então, como critério de parada do processo iterativo, podemos utilizar tanto erro, quanto fixar, como no caso, né, como fixar uma quantidade máxima de iterações. Ruggiero e Lopes apresentam a seguinte expressão para o estudo do erro. Ruggiero destaca para nós como DK. O que seria DK? DK é o erro absoluto das incógnitas. Nós vamos então assumir cada uma das incógnitas, seria o erro absoluto entre as incógnitas. Então a gente vai ter o vetor inicial, nós vamos ter o vetor final e nós vamos fazer a diferença de cada uma das incógnitas envolvidas. E nós vamos assumir, então, o maior, só que em que? Absoluto, sempre tomando em módulo. E nós vamos, então, dividir, aqui no caso, né, pelo módulo do maior valor entre as soluções da iteração atual. Porque a iteração atual vai gerar um vetor. Nós vamos assumir a ordenada de maior valor em módulo e nós vamos, então, com isso, construir um conceito, DRK. E quem é DRK? DRK é o erro relativo, né, que está, no caso, né, envolvendo o processo que nós estamos trabalhando. Então, dada uma precisão epsilon, o vetor solução, aqui no caso xk, será considerado a aproximação se o erro relativo que está, no caso, associado a essa iteração, for menor que esse erro pré-fixado. Então, nós vamos para o nosso primeiro exemplo. O primeiro exemplo que nós vamos trabalhar é onde nós vamos aplicar Gauss-Jacobi, e ele foi extraído do livro do Ruggiero e Lopes. Então, resolva o sistema linear pelo método Gauss-Jacobi com a primeira aproximação S0 valendo 0,7 para x. Aqui no caso, então, x vale 0,7, o y vale menos 1,6 e o z, ele está valendo para nós aqui, o z, ele está valendo 0,6, ok? E nós temos, então, um erro valendo 0,05. Então, qual vai ser a nossa primeira ação? Nossa primeira ação vai ser, em cada uma dessas equações, então, primeira equação, segunda equação, terceira equação, nós vamos, na primeira equação, isolar a primeira incógnita, ou seja, vamos isolar o x dessa equação. Na segunda, a segunda incógnita, vamos isolar, então, o y nessa equação. E na terceira, nós vamos, então, isolar o z na equação. Então, eu vou fazer com detalhe o isolamento da primeira e a segunda e terceira, então, você pode pensar por analogia. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, nós temos que 10x mais 2y mais z é igual a 7. Como ela é a primeira equação, eu vou isolar x. Então, eu vou deixar desse lado do primeiro lado da igualdade. 10x é igual, o 7 já está lá, repito, mais 2y opera menos 2y. Muita atenção com essa mudança de sinal que nós estamos fazendo, né? Sempre pensando na operação inversa, ó. Mais z opera menos z, ok? E agora nós temos o quê? Nós não temos 10 multiplicando x. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, nós vamos ter que o 10
vai, então, dividir todo o lado toda a igualdade, né? Todo o segundo membro. Então, 7 é igual a menos 2y menos z, dividido por 10, ok? Esse seria, então, o procedimento que nós vamos realizar para todas as equações. E, após isso, nós vamos chegar nesse conjunto. Então, y igual a 7 menos 2y menos z dividido por 10. O menos 8 já está do outro lado. O x passou negativo. O z vai também passar negativo. E como o y está sendo multiplicado por 5, ele vem dividindo todo o segundo membro. Então, y é igual a menos 8 menos x menos z dividido por 5. A mesma coisa acontece com o z. Z, ali no caso, o que nós vamos ter? O 6 já está do outro lado. O mais 2x, ele opera, no caso, negativo, menos 2x. O 3y, que está positivo, opera no outro lado da igualdade, negativo, menos 3y. E o 10 está multiplicando o x. Como ele multiplica o x, ele opera dividindo todo o segundo membro da igualdade. Então, nós montamos, então, o nosso primeiro conjunto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós não temos a nossa aproximação. Nesse caso, o exercício deu como vetor 0,7, menos 1,6 e 0,6. Foi esse o vetor de aproximação que o exercício nos forneceu. O que nós iremos fazer agora? Nós vamos agora aplicar esse vetor no sistema, gerando, então, o S1, que será, então, o vetor, né, novo, que nós vamos, então, verificar se ele é ou não é uma solução pertinente ao erro que foi no caso estabelecido. Então, dessa forma, o que nós vamos ter? Então, o primeiro x, 7, que vai ser, então, da nossa equação, menos 2 vezes y. O nosso y está valendo menos 1,6, menos o z. E o z está valendo 0,6, né? No nosso caso. Isso dividido por 10. Então, lembrando, menos com menos, mais 2 vezes 1,6, nós vamos ter aqui no caso, no caso 3,2, e agora a gente pode então somar 7 mais 3,2, nós vamos ter então 10,2, menos 0,6, nós vamos ter 9,6 dividido por 10, então concluindo, o x1 vale 0,96. O y1, nós temos o menos 8, que é da própria equação, certo? Menos agora, no caso, o x está valendo para nós 0,7, menos também o nosso z. E no nosso caso, o z vale 0,6. Somando, então, menos 8, menos 0,7, menos 0,6, nós chegamos em menos 9,3, que dividido por 5, menos com mais, aqui no caso menos, 1,86. E já Z1, como que nós vamos obter ele? Nós temos 6 menos 2 vezes o x está valendo para nós nessa iteração 0,7, e menos 3 que multiplica o y. E o y está valendo para nós menos 1,6. Então, o 6 eu vou repetir, menos multiplicando mais, nós vamos ter menos, e 2 vezes 0,7, nós temos 1,4, menos multiplicando menos, nós vamos ter mais, 3 vezes 1,6, nós temos 4,8, tudo dividindo por 10, né? No caso, o denominador não tem operação para a gente fazer. 6 menos 1,4 mais 4,8, nós temos 9,4, que dividido por 10, nós temos 0,94. Agora, então, que nós temos esses valores, né? Decorrente da primeira iteração, nós temos o seguinte vetor. Nós temos um vetor S1, que ele é 0,96, menos 1,86 e 0,94. Agora, nós vamos trabalhar no critério de parada com o quê? Nós vamos obter, primeiro, os erros relativos de cada uma das incógnitas que nós trabalhamos,
ok? Por que nós vamos fazer isso? Porque nós precisamos do quê? Nós precisamos do maior desses erros para que a gente possa construir, então, o erro relativo da iteração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, então, primeiro, x1, que foi o x que nós obtivemos na interação anterior, com o seu respectivo x, que foi do chute inicial. Então, nós vamos ter 0,96 menos 0,7. Extraindo o módulo, nós temos, então, 0,26. Vamos fazer para o x e também vamos fazer para o y. y1 menos o y0. Então, nós temos menos 1,86, o menos da expressão e o menos do número, então, menos 1,6, e extraindo o módulo, né? Realizando a operação e extraindo o módulo, também vamos chegar em 0,26. E, por fim, nós temos Z1 menos Z0, nós vamos ter 0,94 menos 0,6. E nós vamos chegar aqui, T1 de Z vale 0,34. Então, o maior que nós temos, aqui no caso, é 0,34. Então, o erro absoluto vai ser igual a 0,34, só que o quê? O maior dos xis, ou seja, das ordenadas do vetor, da iteração que nós estamos trabalhando, nós vamos extrair o módulo do seu maior valor. Então, nós vamos observar aqui o seguinte, ó. Ele está menos 1,86, mas em módulo ele é 1,86 e ele é maior que os outros dois. Então, nós vamos assumir esse valor, olha só, e nós vamos então dividir 0,34 por 1,86, obtendo assim o erro absoluto que está associado com a primeira iteração. E nós vamos obter então 0,1828. Como o nosso erro ele é 0,05, o que vai acontecer? Nós temos então que o valor do erro, no caso do nosso erro relativo, é maior que o erro que nós estamos usando como tolerância. Isso implica, então, na construção de um novo processo iterativo. Nesse novo processo iterativo, que vai ser a nossa iteração 2, o que nós vamos fazer? Nós voltamos para aquele conjunto de equações, só que nós não vamos mais substituir o vetor S0. Nós vamos substituir agora pelo vetor S1, que foi o último vetor que nós acabamos de fazer os testes. E no vetor S1, o que acontece no vetor S1? Nós temos os seguintes valores, ó. Nós temos 0,96 menos 1,86 e nós temos 0,94, ok? Então, x, y, z ali designados. Então, eu vou ter 7 menos 2 vezes o y, e agora ele vale menos 1,86, menos o z, que é 0,94. E tudo isso dividido, no caso, né, por 10. Então, agora nós vamos fazer o que aqui? O 7 eu vou repetir, menos 2 vezes menos 1,86, menos vezes menos mais, 2 vezes 1,86, 3,72, menos 0,94. Somando, 7 mais 9,72, menos 0,94, nós chegamos em 9,38, que ao ser dividido por 10, nós chegamos então em 0,978, ok? É importante que você esteja agora com a sua calculadora na mão, conferindo todas essas operações que nós estamos realizando. Isso sim é de suma importância, pensando no seu desenvolvimento. Y2, como que nós vamos fazer? Menos 8, menos o x agora para nós, olha só, ele é 0,96, menos o z, que é 0,94. E nós vamos dividir isto por 5. Somando, então, os valores que nós temos nos numeradores, nós vamos obter menos 9,9, que dividido por 5, resulta, então, em menos 1,98. Esse, então, é o nosso Y2. E o nosso Z2, ele vai ser igual, então, a 6, menos 2 vezes. Agora, o x vale 0,96, menos 3 vezes
o nosso y, que ele vale menos 1,86. Né? Então, aqui lembrando do jogo de sinal, então 6 vou repetir, menos vezes mais menos, e 2 vezes 0,96 nós temos menos 1,92, menos vezes menos nós temos mais, 3 vezes 1,86 nós temos 5,58, somando os valores que estão nos numeradores, nós vamos chegar em 9,66 dividido por 10. E nós chegamos, então, em 0,966. Então, observe que nós acabamos de gerar já quem? O nosso vetor S2. E quem é o nosso vetor S2? Ele vai ser para x, 0,978, para y, menos 1,98, e para z ele vale para nós 0,966, ok? E agora, então, nós vamos fazer o teste do erro, né? Nós chegamos no nosso S2 e nós vamos fazer, então, o teste do erro. Então, eu assumo S1, que foi o vetor inicial dessa iteração, que nós chegamos que ele vale 0,96 menos 1,86 e 0,94. E nós vamos calcular agora o erro absoluto de cada uma das incógnitas. Então, primeiro pensando em x. O módulo de x2 menos x1. Então, 0,978 menos 0,96. Extrair o módulo, eu chego em 0,018. Agora para o y. y2 menos y1. O y2 menos 1,98 menos da expressão, e agora o valor aproximado, olha só, é menos 1,86. Então, menos 1,86, nós vamos fazendo a soma e extraindo o módulo, nós vamos chegar, então, em 0,12. O terceiro, né, Z2 menos E1, nós vamos ter, então, 0,966 menos 0,94. Realizando, então, a subtração, né, e extraindo o módulo, nós chegamos em 0,026. Na sequência, então, nós vamos assumir quem? O maior valor. E quem é o maior valor para nós nesse caso, né? O maior valor para nós nesse caso é o 0,12, ó. Então, é esse erro que nós vamos, então, trabalhar. Então, nós vamos ter o erro 0,12 e nós vamos assumir agora o maior em módulo das aproximações para as incógnitas nessa iteração. E, novamente, ó, o módulo de 1,98 é igual a 1,98. Menos 1,98, eu extraí o módulo e eu chego, então, em 1,98. E agora, então, eu faço a divisão. 0,12 dividido por 1,98. E olha só no que nós vamos chegar. 0,0605. E nosso erro é quanto? 0,05. Olha só. Ele ainda é maior que o epsilon, só que nós já estamos o quê? Cada vez mais próximo da tolerância. Isso implica que na próxima iteração esse processo já vai, então, dar condições, né? Já vai satisfazer a tolerância. Então, para k igual a 2... k igual a 2, ou seja, na nossa terceira iteração, na iteração 3, nós vamos, então, agora usar o vetor S2, lembrando, né, que o vetor S2, olha só, ele é igual a quanto? Ele vai ser igual a 0,978, menos 1,98 e 0,966. Então, a gente vai assumir esse vetor 2 e com esse vetor 2 nós vamos, então, trabalhar, obtendo, então, agora o nosso S3, né? Nossa terceira aproximação. Então, o x3 é igual a quanto? 7
é da expressão, menos 2 vezes o y, ou seja, menos 2 vezes menos 1,98, menos o z, que é 0,966. Tudo isso dividido por 10. O 7 eu repeti, menos com menos, mais 2 vezes 1,98, 3,96, menos 0,966. E todo esse valor, né, somando os valores no numerador, nós vamos obter 9,994, que dividido por 10 vai resultar em 0,9994. Você já pode perceber, não tem um cheiro de 1 surgindo aqui? Já começa a pensar nisso. Vai observando a convergência dos valores. Não tem um cheiro de 1 aparecendo aqui, ó? 9994. Né? Então já é bom já ir desenvolvendo esse olhar para a aplicação desse método. Já que nós estamos aproximando, em cada iteração, aproximando do valor, é importante pensar nisso. Y3, olha lá, menos 8 da expressão, menos agora o x, que vale para nós, aqui no caso, 0,978, menos o z, que é 0,966 dividido por 5. Somando os valores que estão aqui no numerador, nós chegamos em menos 9,944944, que dividido por 5 resulta, então, em menos 1,988. Ok? Dando continuidade, então, agora para o z, vai acontecer, então, algo similar, né? 6 menos 2 vezes o x, menos 3 vezes, aqui no caso, o y. Realizando todas as operações, conforme estão indicadas, nós chegamos aqui em 0,9984. Então, conhecendo esses valores, vamos, então, verificar o critério de parada. Então, eu tenho S3, comparo com S2 para obter, então, os erros absolutos. Então, eu faço o nosso x3, 0,9994, menos o x2, que é 0,978. Extraio o módulo, eu chego em 0,0214. Com y, y3 menos o y2. Então, menos 1,9888 menos quem? O y2, que é menos 1,98. Realizando a operação extraindo o módulo, nós chegamos em 0,0088. E, por fim, nós temos aqui Z3, que é 0,9984 menos 0,966. Realizando a operação e extraindo o módulo, nós chegamos, então, aqui nós temos o maior erro absoluto, né? 0,0324. E agora, o erro relativo associado à terceira iteração, ele vai ser 0,0324 dividido pela coordenada em módulo de maior valor. E nesse caso, ó, você pode observar aqui no S3 que continua ainda sendo 1,9888. Por que mudou o sinal, professor? Porque aqui, ó, nós temos que extrair em módulo, ok? Realizando, então, a divisão entre 0,0324 dividido, né, por 1,9888, nós chegamos, então, em 0,01629. E como o nosso erro é 0,05, o que nós podemos comparar? Que o nosso critério de parada foi satisfeito. Então, eu posso assumir como iteração, considerando esse critério de parada, que x vale 0,9994, que y vale menos 19888 e que z vale 0,9984. Quando nós chegamos, então, nesse final, o que nós temos que pensar? Essa solução é condizente com o problema? O exemplo que nós temos era um exemplo puramente teórico. Então, está condizente. Mas se fosse uma aplicação, se eu estivesse trabalhando num contexto físico, por exemplo, eu tenho que pegar esses valores obtidos, ir lá no contexto e verificar o resultado. E é importante já observar as soluções que os sistemas estão convergindo. Já podemos observar qual é o valor que está tendendo, ok? Nós vamos então agora para uma atividade.
Vamos ao quadro? Nessa atividade, você irá realizar, então, 2 iterações, partindo do vetor nulo para esse sistema que nós temos aqui embaixo, ok? Então, resolva 2 iterações do método de Jacobi no sistema abaixo, utilizando como aproximação o vetor nulo. Então, eu vou dar um tempo para que você possa realizar junto com seus colegas essa questão e nós já voltamos, então, com a conferência. Retornando, então, da atividade, nós vamos à Câmara de Documentos com a solução. Aqui na Câmara de Documentos, né, nós temos a solução da atividade 1, olha só. Então, nós temos o sistema S e nossa primeira ação no sistema S será o quê? Isolar na primeira equação x e isolar na segunda equação y. Então, eu tenho 2x mais y igual a 1. O que eu vou fazer? Vou deixar o 2x, o y está positivo, ele opera para nós, nesse caso aqui, ó, como você pode observar, negativo, ok? E o 2 está multiplicando, ele então opera dividindo todo lado da igualdade. Então, x é igual a 1 menos y, dividido aqui, né, no nosso caso, por 2. Na outra equação, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar o y, que é a nossa segunda incógnita. Então, eu vou manter o 4y, o menos x, ele vai operar para nós mais x, e o menos 5 já estava lá. E agora o 4 que está multiplicando, ele passa então para nós dividindo. Então, y é igual a menos 5 mais x dividido por 4. Como nós vamos partir do vetor nulo, o que vai acontecer? Nós vamos então partir do 0, 0. Então, o x1, que é na nossa primeira iteração, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 1, que é da expressão, olha só, menos o y. Só que o y, olha só, ele vale 0, ok? Dividido por 2. 1 menos 0, 1 dividido por 2, 0,5. O y, nós vamos então assumir ali o menos 5, mais o x, que vale 0, dividido por 4. Aqui no caso, menos 5 mais 0, menos 5, dividido por 4, nós temos então menos 1,25.
Na segunda iteração, olha só como nós podemos observar, nós vamos então partir do S1 0,5 menos 1,25 e nós vamos então agora, opa, aqui é 2, ó, que é Y2. E nós vamos então calcular o X2. 1, aqui no caso, que é da expressão, menos, que é também da expressão, e o Y. Só que o Y, olha só, ele é negativo, ele é menos 1,25. Então, menos com menos aqui, ó, nós vamos ter mais. Então, 1 mais 1,25 dividido por 2, 2,25 dividido por 2, chegamos então em 1,125. E agora o Y, menos 5 da expressão, mais o X. E quem é o X para nós aqui? O 0,5. Então, eu devo 5, eu tenho meio, eu devo, então, 4,5. Que dividido por 4, nós chegamos em menos 1,125. Então, agora nós temos aqui, né, o nosso vetor solução. Como o critério de parada foi para nós aqui, o critério de parada, ele é 2 iterações, nós finalizamos, então, com essa aproximação, ok? Mas olha só, novamente, o que você já pode observar? Se nós continuarmos, não tem um cheiro de 1 aqui? Não há um cheiro de menos 1 aqui? Será que 1 e menos 1 não é a solução desse sistema que nós estamos abordando nessa atividade? Então, isso, né, é de extrema importância que você já vai, então, habituando, né, com esse olhar. Porque os sistemas que nós estamos trabalhando na aula não são os sistemas que nós resolvemos por métodos iterativos. Você imagina uma implementação numa indústria ou um físico, né, que tivesse que trabalhar com cálculos astrofísicos, que tivesse um sistema de equação de 40 por 40, 200 por 200, com 200 equações e 200 incógnitas. É nesse tipo de contexto que nós implementamos o cálculo numérico. Mas como nós não podemos trabalhar, né, nós temos tempo hábil para trabalhar na teleaula, é importante o quê? E também é muito complexo trabalhar com umas equações dessa forma. Então, nós trabalhamos com as situações simples, situações que podem ser resolvidas por métodos diretos. Mas é importante que você já vá desenvolvendo, né, esse hábito. Olha só o que está acontecendo, né, de já ir prevendo como que a matemática irá desencadear seus resultados. Vamos agora ao quadro, onde que nós temos o nosso segundo método de hoje. E o método que nós vamos trabalhar hoje é o método Gauss-Seidel, né? Então, nós temos o seguinte sistema, aqui no caso, 5x mais y mais z igual a 5, 3x mais 4y mais z, aqui no caso, mais z igual a 6, e 3x mais 3y mais 6z igual a 0. E com Gauss-Seidel, nós vamos partir de quem? Do vetor nulo, e lembrando que o nosso epsilon, o nosso erro, vamos usar 0,5, né? O mesmo erro que nós utilizamos no processo anterior. Primeira coisa que nós iremos fazer, olha só, é isolar em cada uma das equações, vou voltar aqui, cada uma das equações, uma incógnita. Então, primeira, segunda, terceira. Primeira equação, primeira incógnita. Segunda equação, segunda incógnita. Terceira equação, terceira incógnita. Realizando, então, isolando essas equações, você vai obter o quê? Esse sistema com essa cara, né? X é igual a 5 menos y menos z dividido por 5, y é igual a 6 menos 3x menos z dividido por 4, e z é igual a menos 3x menos 3y dividido por 6. Vamos, então, iniciar o processo iterativo. Lembrando que agora já vamos ter algumas diferenças, né? Lembra porque nós estamos usando o método Gauss-Seidel e não mais o método Gauss-Jacobi. E a diferença está no processo iterativo. Então, vamos lá. Iteração 1. Nós temos aqui o nosso S1, que é o vetor nulo, que eu estou colocando, e nós temos aqui, o nosso S0, e nós vamos já deixar o espaço do S1
um pouco pronto ali, né? Meio pronto para o nosso processo iterativo. Então, vamos calcular primeiro o x1. 5 da expressão menos o y, que vale 0, menos o z, que vale 0, dividido por 5. 5 menos 0, 5, dividido por 5, nós temos 1. Então, o meu x1, olha só, ele já vale 1. A partir de agora, eu não uso mais o x valendo 0. Essa é a diferença do método Gauss-Seidel para Gauss-Jacobi. Nós vamos já usando, nós não vamos esperar fechar uma iteração para usar os processos que o método está gerando. Na mesma iteração, na outra incógnita sequente, eu já utilizo o resultado obtido da iteração da incógnita anterior. Então, agora o x não é mais 0, ele vai ser 1. Então, eu vou ter, olha só, 6 menos 3 vezes o x, então eu já vou utilizar o 1, menos o z. O z continua sendo 0, que eu ainda não tenho, né? Então, nesse caso, eu tenho 6, menos 3 vezes 1, eu tenho menos 3, e o menos 0 aqui não vai fazer diferença. 6 menos 3, eu vou ter aqui no caso 3 dividido por 4, 0,75. Nesse caso, o que acontece? Eu assumo 0,75 como sendo y, e eu não, olha só, e eu não trato mais y como sendo 0. Ou seja, no cálculo de z, eu já não vou usar mais nenhum valor do vetor S0. Eu já utilizo o quê? Valores do próprio vetor S1. Então, eu vou ter menos 3 aqui no caso, né? Menos 3 vezes o x está valendo 1, menos, agora no caso, 3 vezes o y, e o y já está valendo 0,75. Então, menos com mais, menos, 3 vezes 1, 3, menos com mais, menos, 3 vezes 0,75, 2,25, e somando e dividindo por 6, nós chegamos em menos 0,875. Então, agora o nosso S1, que é o nosso primeiro vetor da primeira iteração, ele é 1, 0,75 e menos 0,875. Vamos, então, verificar o critério de parada. Então, nós vamos assumir, então, agora, nessa comparação, S0, que é o nosso vetor nulo, olha lá, que é o vetor nulo, e nós vamos, então, iniciar o processo de comparação. Ó, 1 menos 0 vai ser 1. Módulo de 1 é 1. 0,75 menos 0, 0,75. O módulo de 0,75, o próprio 0,75. O Z1 menos 0,875 menos o 0, eu tenho menos 0,875. Extraindo o módulo, eu tenho 0,875. Você já pode perceber que o maior erro absoluto que eu tenho é a da incógnita x, que é 1. E agora eu já olho que em módulo, o valor, né, da maior coordenada do vetor solução da iteração é 0,875, porque eu vou extrair módulo. Então, eu vou fazer a seguinte divisão. Ah, não, gente, desculpa. Nesse caso vai ser 1, né? Nossa, estou tão condicionado no outro. Desculpa. Nesse caso aqui vai ser 1. Olha só. Então, nós vamos ter aqui 1 dividido por 1. O máximo não é o menos 0,875, é o 1, ok? Façam, então, a conferência aí. 1 dividido por 1 vai ser 1. E 1 é muito grande, né? O nosso epsilon é 0,05. Então, a gente continua realizando, então, o próximo processo iterativo, iniciando, então, a iteração 2. Na iteração 2, já vou aconselhar, já vamos deixar pronto aqui, né? O S2 que vai começar a surgir, porque a gente já vai começando a utilizar os resultados do S2 no próprio iteração 2. Então, eu vou ter 5 menos o y, 0,75, menos o z, menos 0,875. Muito cuidado com o jogo de sinal, que vai ser positivo, e 5 menos 0,75
mais 0,875, olha do que nós vamos chegar em 5,125, que dividido por 5, nós chegamos em 1,025, ok? Então, agora, olha lá, nós não vamos mais trabalhar com 1. O nosso x é 1,025, ok? Então, agora, 6 menos 3 vezes o x. Mas quem é o x? O x, olha só, é Gauss-Seidel, é 1,025. Né? Então, respondendo o questionamento, todo epsilon sempre não. Nesses problemas, né, isso é uma coisa importante que nós temos que ter. Nesse problema em específico, nós assumimos o epsilon como 0,05 ou 5 centésimos. Mas o exercício vai te fornecer essa informação. Pode ser 1/10, pode ser 1/1000, pode ser 2/10, 2 milésimos. Então, o exercício que vai fazer essa previsão para você. Retomando ao quadro, nós vamos então, né, continuando agora o processo iterativo, menos, agora, da expressão, menos quem? Menos o z, né? E o z, nós estamos assumindo 0,875. Então, nós temos aqui o menos com menos, que vai ser mais, 6 menos com mais menos, 3 vezes 1,025, nós temos 3,075, menos com menos mais, 0,875. Então, somando os numeradores, nós temos 3,8, que dividido por 4, 0,95. Então, nós podemos eliminar o 0,75 e já assumir 0,95. Para o cálculo de z, olha só, a gente já usa os valores que nós obtivemos, ok? Para o cálculo de z, nós vamos ter, então, menos 3 vezes o x. O x, ele já vale para nós 1,025, menos 3 vezes o y, que vale 0,95. Então, menos 3 vezes 1,025, nós temos menos 3,075, menos 3 vezes 0,95, nós temos menos 2,85. Somando os dois valores e dividindo por 6, nós chegamos, então, em menos 0,9875. Agora, então, que nós chegamos em S2, nós vamos assumir S1 e nós vamos, então, verificar o critério de parada, ok? O critério de parada, onde que nós temos 0,75 menos 8,75. Então, olha só, x2 menos x1. Então, eu vou ter 1,025 menos 1. Então, eu vou ter 0,025, que está aí no módulo, é 0,025. y2 menos y1. 0,75 menos 0,95. Nesse caso, nós teremos menos 0,2. Mas o módulo de menos 0,2, ele é 0,2. O Z2, que nós temos menos 0,875, menos da expressão, menos 0,9875. Realizando, então, a operação, nós extraindo o módulo, nós chegamos em 0,1125. E nós já podemos observar aqui que o erro absoluto da incógnita y é a maior no processo que nós vamos, então, verificar o erro relativo associado a essa iteração. E aqui nós já podemos observar, né, que o maior relacionado, então, a S2, o maior erro, o maior, né, cota que nós temos aqui é 1,025, né? Então, nós já podemos, com isso, realizar a seguinte divisão. 0,2, que é o maior erro absoluto, dividido pelo módulo da maior, no caso, né, ordenada do vetor solução da iteração vigente. Então, 0,2 dividido por 1,025. Então, nós vamos chegar em 0,1951, ok? Vamos chegar nesse valor, e esse valor, ele é maior que o epsilon, né? Porque o epsilon, nesse caso em específico, retomando a dúvida que alguns estudantes já apresentaram, esse caso aqui, ele é 0,05.
Então, com isso, nós iniciamos, então, a iteração 3. Né? E nessa iteração 3, olha só, nós vamos partir de S2 como sendo 1,025, o Y 0,95 e o Z menos 0,9875, só que nós já podemos pensar aqui, ó, num espaço para um S3 que vai surgir durante o processo iterativo, que será já utilizado por nós. Então, vamos lá. 5 da expressão, menos o Y, 0,95, menos o Z. Então, menos da fórmula, menos 0,9875. E nós vamos dividir por 5. Então, menos com menos mais, 5 menos 0,95 mais 0,9875, nós chegamos em 5,0375, que dividido por 5, nós temos 1,0078. Então, o x para nós, agora, ele já é 1,0075. Então, esse x nós não iremos mais utilizar. O y, 6 da expressão, menos 3 vezes o x agora, olha só quem é? 1,0075. Muita atenção que nós estamos trabalhando com Gauss-Seidel. Menos o z. E o z, ele vale para nós 0,9875. Então, o 6 eu vou repetir. Menos vezes mais menos. 3 vezes 1,0075. Nós temos 3,0225. Menos, aqui com menos mais, 0,9875. Somando os valores dos numeradores, no numerador, nós chegamos em 3,9965, que dividido por 4, nós temos então 0,99125. 0,99125. Ou seja, no cálculo de Z, já pode até eliminar esse valor. No cálculo de Z, nós já vamos usar então agora o x, né, que ele é menos 3 vezes o x. 1,0075 menos 3 vezes o y, que olha só, é o que nós acabamos de calcular, né? 0,9912. Então, menos vezes mais, nós vamos ter menos 3 vezes 1,0075 menos 3,0225 menos vezes mais menos 3 vezes 0,9912 menos 2,9736. Realizando, então, a adição e dividindo por 6, nós vamos chegar em menos 0,99935. Agora, então, nós vamos comparar os valores, calculando, então, o erro, que seria, né, no caso, o erro absoluto. Então, nós vamos pensar no seguinte. Nesse caso aqui, nós vamos ter o nosso S2, que é o vetor inicial desse processo iterativo, 1,025, 0,95 e menos 0,9875. E nós temos também o nosso S3, né? Que foi o vetor que nós acabamos de obter. Ele é 1,0075, 0,99125 e menos 0,99935, né? Que foi o valor que nós acabamos de chegar. Então, nós vamos fazer o quê? Y3 menos, x3 menos x2. Então, 1,0075 menos 1,025 e extraindo o módulo, nós chegamos em 0,0175. Mesma coisa com a incógnita y, y3 menos y2. Então, aqui no caso, nós vamos ter 0,99125 menos 0,95. Ok? Nós já vamos ter esse valor aqui. E realizando essa diferença, nós vamos obter 0,04125. E, por fim, o Z3, ele vai ser obtido como sendo quem?
também a diferença, né, entre C3, que aqui no caso ele é menos 0,99935, menos, lembrando que a gente tem esse menos com esse menos, né, da expressão, 0,9875. E nós chegamos, então, em 0,01185. E agora a gente observa esses erros absolutos de cada uma dessas incógnitas. E o que nós vamos pensar? E nós vamos pensar, então, agora, quem é o maior? Quem é o maior desses erros absolutos? A gente pode já pensar 0,0141, ó. Então, nós temos em relação ao y, 0,04125, como sendo, então, esse maior erro absoluto entre as incógnitas. Olhando para S3, nós já podemos perceber, né, que é o x3, que é 1,0075, que é o maior, que é a maior coordenada, né, do vetor solução obtido nessa iteração. Então, nós podemos pensar no erro relativo que está relacionado à terceira iteração como sendo a seguinte divisão entre 0,04125, que seria então para nós, nesse caso, o maior erro absoluto das incógnitas, dividido então pelo módulo da maior, né, da maior coordenada do vetor gerado na iteração. Né? Então, 0,04125 dividido por 1,0075, nós vamos chegar em aproximadamente 0,0409. E nós estamos trabalhando com um erro de 0,05. Então, nós conseguimos satisfazer o erro, porque 0,049 ele acaba sendo menor que 0,05. Nós estamos bem em cima do erro que nós estipulamos. Então, dessa forma, nós podemos concluir que o seguinte vetor solução, 1,0075, 0,99125 e menos 0,99935 é a solução desse sistema. Mas, novamente, eu vou chamar a sua atenção para o seguinte fato. Isso não tem um cheiro de 1, esse não tem um cheiro de 1, nós não temos aqui um cheiro de menos 1 já surgindo, então nós já podemos pensar nesses valores, certo? Nós já podemos associar esses valores com a possível solução que o método está convergindo. Só que, lógico, a gente não pode ficar também nessa experiência imediata. Nós temos que sempre se atentar que, às vezes, o método também pode nos enganar nesse processo. Nós achamos que está indo para um valor e, de repente, ele começar a convergir para outros e o outro ser o valor do sistema, né? Ser, então, a solução desse sistema. Mas agora uma pergunta que eu te faço. Será que sempre todo o sistema linear vai convergir por meio dos dois métodos que que você acabou de conhecer? Será que sempre vamos conseguir ter esse processo iterativo e essa convergência para a solução? Vamos então ao quadro. Aqui no quadro, nós temos a seguinte situação. Será que sempre o sistema linear irá convergir por meio dos métodos numéricos que estudamos? Observe os sistemas apresentados na sequência. Será que conseguiríamos resolvê-los por meio dos métodos que estudamos? Então, esse é o sistema que está na sua atividade, na primeira atividade da aula. Resolvemos, então, com a ajuda do software Excel, nós montamos a seguinte tabela. Então, a partir da 11ª iteração, e também considerando o erro do Excel, o Excel apresenta um erro, nós já tivemos que o y já foi arredondado pelo próprio Excel para menos 1. Olha que eu usei todas as casas decimais do Excel para fazer essa simulação. E na 13ª casa decimal, né, nós já tivemos, olha só, nós convergimos, o erro do Excel já convergiu a solução para 1. Então, a partir da 14ª, 15ª, ele vai continuar replicando os mesmos valores. Mas não é a solução que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero chamar a sua atenção agora para quê? Para os valores. Então, a gente estava, olha só, na primeira iteração,
Então, com o vetor 0, nós geramos meio. Isso nós fizemos na mão agora há pouco. Com o y, com o vetor 0, nós geramos menos 1,25. Ok? Já na primeira iteração, com meio, nós geramos 1,125. Que depois 1,0625. 0,984375. 0,992188. Então, olha como eu falei a ideia do cheiro. Não tem cheiro de 1 isso? Não tem uma tendência a chegar em 1? Olha como que ele vai oscilando tanto para mais quanto para menos, até que o próprio erro do sistema diz, isso é um 1. A mesma coisa acontece com o y para menos 1, ó. Menos 1,25, aqui menos 1,125, menos 0,96875, menos 0,9843. Olha só, a gente vai vendo que os valores estão cada vez mais, ó, próximos de menos 1. Menos 0,9997876. E agora menos 1,00006. Até que o erro do próprio sistema já assume menos 1 e trabalha com menos 1. Nós também temos o próximo sistema. Então, esse é um sistema que rodou tranquilo. Esse outro sistema, o sistema S2, também eu vou resolver ele por meio de Gauss-Jacobi, utilizando, no caso, o software Excel. E no que nós chegamos, né? Então, ele é x menos y mais z igual a 0, menos x mais y menos z igual a menos 2, e 2x mais y mais z igual a 7. E o que nós vamos chegar utilizando o Excel? Olha o que vai acontecer agora. Fiz 14 iterações. Vamos pensar no x primeiro. 0, foi para 0, menos 9, menos 4, menos 22, e aí diminuiu para menos 3, menos 44, mais 12. Ah, quando começa a fazer isso, você já pode ficar esperto que a sequência de vetores está oscilando com coordenadas do negativo para o positivo. Eu continuei, ó. Menos 89, mais 64. Ixi. Eu continuei. Menos 194, mais 213. Menos 456, mais 616. E depois menos 1129. Observe essa oscilação. Os valores estão aumentando tanto para o infinito positivo quanto para o infinito negativo, e eles estão num processo, ó, de oscilação. Olha o y. 0, menos 2, 5, volta para o menos 2, 14, vai para o menos 7, 32, menos 26, 73, menos 82, e olha só, e vai crescendo. Então, a coisa começa aqui fazendo assim, de repente ela está indo lá, e monta, né, uma oscilação na reta real. Então, esse é um tipo de sistema, né? Vamos olhar também o Z, né? 0, 7, 9, 20, 17, 37, 20, 63, de repente ele volta para o 9, menos 112, aí ele vai lá para o menos 39, 221, menos 184 e assim por diante. Então, o que acontece nesse sistema quando ele começa a oscilar? Quando o sistema começa a oscilar, como nesse último caso, você viu a diferença do primeiro, né? O primeiro a gente cria uma sequência que está aparecendo o número começa a surgir, né? E vai cada vez mais tendendo. No segundo, o que aconteceu? Nós começamos a oscilar. Nós partimos, né? A gente fica negativo, positivo, e cada vez mais espaçado um do outro. Então, quando isso acontece, o que nós já podemos pensar? Que a sequência não converge para a solução.
mas eu vou ter que então resolver sempre e verificar isso? Não, não. Nós temos um critério chamado critérios de linhas, que serve para verificar a convergência tanto por Gauss-Jacobi quanto por Gauss-Seidel. Mas é importante que você saiba que existe também um critério chamado critério de Schwarzschild, que vai estar relacionado, né, ao Gauss-Seidel. Mas como esse critério que você vai aprender hoje serve tanto para os dois, então aprende um que vai poder ser utilizado tanto para o Gauss-Jacobi quanto para o Gauss-Seidel. Vamos então agora retomar o quadro, aonde que nós vamos, antes de eu definir o critério, nós vamos aplicar o critério no sistema. Então, pegamos o sistema que oscila, né, o S2. Então, o S2, ele é igual a x menos y mais z igual a 0, menos x mais y menos z igual a menos 2, e 2x mais y mais z igual a 7. O que nós vamos fazer aqui, então? Nós vamos, primeiramente, né, retirar a matriz associada ao sistema. Então, aqui nós temos no x 1, nós temos aqui embaixo, né, menos 1, e nós temos como coeficiente 2. Aqui, no caso relacionado a y, menos 1, mais 1, mais 1. Relacionado a z, mais 1, menos 1 e mais 1. Só vamos assumir agora só a matriz de coeficientes. Nós vamos isolar a diagonal principal e agora nós vamos determinar os seguintes valores. Alfa 1, que está associado à primeira linha, alfa 2, que está associado à segunda linha, e alfa 3, que está associado à terceira linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reextrair em módulo os valores que não pertencem à diagonal principal da linha 1. Então, eu tenho esse menos 1, ele vai ser visto como mais 1, e eu tenho esse 1, que vai ser visto como 1. 1 mais 1, 2, dividido por 1, eu tenho 2. Então, alfa 1, que está associado à primeira linha, vale 2. Vou calcular alfa 2. Então, eu vou extrair esse menos 1, que não pertence à diagonal principal, vou extrair em módulo, mais 1. E esse menos 1, que não pertence à diagonal principal, também vou extrair como sendo mais 1. 1 mais 1, 2. Dividido por 1, nós também temos 2. E nós temos agora alfa 3, que está associado à terceira linha. Os elementos que não pertencem à diagonal principal, o módulo de 2 é 2, o módulo de 1 é 1, 2 mais 1, 3, dividido por 1, 3. Como maior alfa, que é 3, é maior que 1, eu pego maior porque os outros já estão subentendidos, né? O sistema não converge. Para o sistema convergir, o maior alfa associado a cada uma das linhas tem que ser menor que 1. Quando isso acontece, o que nós temos que fazer? O sistema não converge. Ou então, é necessário voltar à retomada de dados e traduzir o problema ou traduzir o fenômeno por meio de um outro sistema linear, ou você pode também utilizar operações elementares para deixar o sistema ou achar algum sistema equivalente àquele que você está trabalhando que converge por meio dos métodos numéricos. Então, essa seria a alternativa para a resolução. Vamos agora retomar o quadro e verificar um sistema que converge. Então, é o sistema da atividade que você, da atividade 1 da aula de hoje. Então, 2x mais y igual a 1 e menos x mais 4y igual a menos 5. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos extrair os valores, no caso, dos coeficientes, da matriz dos coeficientes. Então, eu tenho aqui 2. Aqui, no caso, eu vou ter menos 1, mais 1 e mais 4. Vou isolar a diagonal principal
E agora eu vou determinar alfa 1, que está relacionado a quem? Alfa 1 vai estar relacionado à primeira linha, certo? Que vai estar relacionado à primeira linha. Então, eu vou ter aqui, no caso, o elemento que não pertence à diagonal, seria a soma. Mas como não só tenho 1, eu vou repetir ele. Dividido pelo elemento que pertence à diagonal, que no caso é 2. Então, 1 dividido por 2, nós vamos ter, aqui no caso, né, 0,5. Agora, alfa 2, que está associado à segunda linha. Então, eu vou ter aqui no caso, né, em relação à diagonal principal, aqui seria o menos 1, eu vou tirar em módulo, então ele acaba sendo aqui para nós positivo, ok? Então, é menos 1, ele vai ser mais 1, dividido, então, pelo elemento da diagonal principal, que é 4. 1 dividido por 4, 0,25, ok? O que acontece aqui? O maior alfa que eu tenho é 0,5, né? 0,5 é o quê? Ele é menor que 1. Como o maior alfa é menor que 1, o sistema converge. Então, só aproveitando o momento, né, para responder à dúvida que foi apresentado por alguns dos alunos, que diz: professor, o alfa sempre terá que ser maior que 1? Os valores das linhas têm que estar em módulo ou não? Os valores das linhas têm que estar em módulo. Vocês viram que nesse caso anterior, eu não considerei em módulo e acabei de realizar a correção. Ele tem que estar em módulo, é importante que ele esteja em módulo. Depois, porque não é o módulo da soma, é a soma dos módulos dos valores que não pertencem à diagonal principal. E outro ponto importante também, né, contribuindo, é que se o maior alfa é maior que 1, o sistema não converge. Se ele é menor que 1, como foi no caso que nós acabamos de realizar, o sistema converge. Vamos então retomar ao quadro para sistematizar o critério de convergência. Então, o critério de convergência, ele diz o seguinte para nós. Então, a convergência do método iterativo de Gauss-Jacobi é garantido pelo seguinte teorema, que é o chamado critério das linhas. Por que o módulo tem que ser respeitado? O módulo tem que ser respeitado pela definição do critério das linhas. Por isso que eu fiz a correção no slide anterior. Seja o sistema linear A vezes x igual a B, que está escrito no quê? Quando eu trago essa representação, foi lá no começo da aula, essa é a representação matricial, né? Relação da matricial desse sistema. Então, eu vou ter vários alfas, cada um associado a uma linha. E como que eu vou obter esses alfas? Esses alfas, eles vêm do quê? Primeiro, a somatório dos elementos kj, ó, que não pertence, o módulo, olha só, o módulo desses valores que não pertence à diagonal principal dessa linha específica, dividido pelo módulo de AKK. Lembrando, né, que a diagonal principal, ela sempre vai incluir os valores aonde que J e K são iguais. Ok? Então, por isso que nós temos nessa definição que vai, então, responder à ideia que nós vamos sempre extrair todos os valores em módulo. Então, se alfa é igual, né? Se o nosso maior alfa for menor que 1, a sequência que nós geramos pelo método Gauss-Jacobi gera uma sequência que converge para a solução do sistema. Então, finalizando essa nossa aula, é importante nós destacarmos o quanto os sistemas, as soluções de sistemas por métodos iterativos foi importante no desenvolvimento do cálculo numérico. Nós temos, então, dois métodos importantíssimos, lembrando que o segundo método, por ter uma sutileza, né, em relação a como que a convergência ocorre, né, sempre utilizando dentro da sua própria iteração resultados já advindos dessa
advindos dessa iteração, faz com que Gauss-Seidel apresente, então, uma convergência mais rápida do que Gauss-Jacobi. Mas é interessante observar como que os dois apresentam aplicabilidade e estão utilizados em várias implementações que têm por objetivo resolver sistemas lineares. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, eu estou junto com os tutores no fórum e até a próxima.